Voltamos ao segundo bloco do programa Gestão em Debate e no quadro Entre Linhas, com a presença do nosso pastor Tiago. Nós vamos aos nossos comerciais e logo voltamos. Patrocinadores do programa Gestão em Debate da TV Ijuí. Esponqueado Veículos de Ijuí. Atendimento Classe A. Deflex Telecom. O melhor serviço de internet. SAT e TV Ijuí. Agora com serviço de IPTV licenciado pela Anatel. A única empresa do interior do estado com autorização para essa tecnologia. Padaria Leal. Ambiente aconchegante, atendimento especializado, produtos diversificados. Rua Bento Gonçalves, número 245, Centro, em Ijuí. Fone 3332-7651. Voltamos então com o nosso segundo bloco, do Gestão em Debate e quadro Entre Linhas. Vamos a uma pergunta especial aqui para o nosso pastor Tiago. Uma referência sobre essa pandemia que trouxe muitos pensamentos profundos da sociedade, do cidadão, daquele que tem consciência, daquele que realmente busca Deus, porque o ateu, eu não acredito que ele parou para pensar. Ele achou que isso foi produzido por um ser humano, por um país, entendeu? Por uma comunidade, essa pandemia, esse vírus, e se estendeu para o mundo todo, né? Mas aquele que busca Cristo, ele tem uma análise diferente. E eu pergunto ao pastor, a pandemia e a igreja, houve mudanças na atitude do pessoal que frequenta a igreja, dos irmãos que costumam ir na igreja, que também ouvi muita reclamação, né, porque queriam participar, estávamos impedidos, né, devido aos protocolos? Bom, com certeza houve muita mudança, né, e ainda está, eu creio que Deus está trabalhando. Como o senhor falou e mencionou, independente de se for um acidente, esse vírus, né, foi criado por governos, e, enfim, qual seja a intenção, nada acontece sem a permissão de Deus. Então, como eu disse, houve muita mudança, principalmente para nós que estamos dentro da casa do Senhor, né, que temos este coração de seguir o verdadeiro evangelho, né. Como o senhor citou, muitas pessoas que estavam lá desacreditadas em Deus, muitos continuaram desacreditados. Claro que muitos Deus também, de forma direta e indireta, trabalhou em muitos corações que estavam distantes, se posicionaram, assim como muitos estavam, digamos, antes de máscara, antes afastados, né? Houve um choque e realmente esses sentiram muito, porque não conseguiam buscar a Deus em casa, como nós tivemos um período sem poder cultuar, e estamos ainda seguindo aquele protocolo de segurança, né? Afastamento de cadeiras, máscara, álcool gel, não poder se abraçar e se cumprimentar, né? Até eu gostaria de deixar algo aqui, né? O meu posicionamento como pastor, como cidadão. Eu acho que a igreja, eu não só acho, eu tenho a convicção que é neste momento que nós temos que se posicionar, usar a nossa fé. Aí tem muitas pessoas que colocam e falam o seguinte, que a fé, pastor, é fé racional. Fé racional é para quem não lê Bíblia, né? O que é racional é o nosso culto. O nosso culto é racional. Nós sabemos o Deus que nós temos servido, nós conhecemos o Deus que nós temos adorado. Agora, a nossa fé é irracional. Paulo diz que a nossa fé, a gente não anda por vista, mas a gente anda por fé. Nós cremos num Deus que ressuscita mortos e num Deus que traz existência aquilo que não existe. Essa é a fé do cristão, do cristianismo, certo? Então, a igreja tem que ser o último recurso. Quando falam, e isso numa situação extrema, porque hoje a gente vê comércios abertos, está a bandeira vermelha no nosso município, mas está funcionando normalmente, algumas alterações nos horários, mas somente isso. Tivemos uma semana que as igrejas fecharam, aqui na cidade de Juí, né? O foco só foi a igreja. Apesar de eu também aqui alertar, muitos não seguem as orientações, mas não pode ser generalizado, não pode cobrar a todos.
muitos estão cultuando, as pessoas sem máscara, não seguindo as orientações. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso e o cuidado, não tentar Deus, né? Mas mesmo que houvesse algo, digamos assim, crítico, irmão Francisco, fechasse tudo, fechasse lojas, comércio, os ônibus parassem, não pudesse ter contato com ninguém, né? Fechasse tudo. Mesmo assim, a Igreja de Cristo, ela tem que ficar com as portas abertas. A Igreja de Cristo, essa igreja espiritual, ela tem que ser o último recurso para uma sociedade que está desesperada. A igreja, ela tem que ser o último recurso de esperança para uma sociedade que está doente, que precisa de Jesus. Então, fechar as igrejas não é a melhor escolha, muito pelo contrário, né? Se não é, a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja que não cessa de orar, certo? Eu vejo muitas pessoas nos primeiros dias que a gente não pôde cultuar, voltando para casa, e eu vi algo especial de Deus aí, Deus tratando com muitas famílias, porque o milagre começa em casa. Eu até elaborei uma mensagem dizendo que o milagre começa dentro de casa. Às vezes a gente estava na igreja, eu citei antes isso no primeiro bloco, e louvando a Deus, adorando a Deus, mas a gente se esquecia de adorar a Deus em casa. Se esquecia de ser um pai exemplar, de um esposo exemplar, de uma esposa, sábia, de filho obediente, de pais amorosos que aconselham, ou seja, voltar para casa para ser sacerdote em casa. Eu vejo se repetindo algo na Bíblia, que tudo começou lá dentro de casa. Jesus nos levou para casa. Eu sei que foi um momento de aprendizado e está sendo. Davi, ele foi reconhecido, eu fico lembrando daquela história lá em Samuel, irmão Francisco, que Davi, ele foi ungido rei dentro de casa. Ele não estava só os seus irmãos, mas o profeta diz assim, nós não vamos sentar à mesa se não chamar Davi. Davi vem e dentro de casa ele é reconhecido rei. Então nós temos que reconhecer Deus. Eu acho que o grande avivamento vai começar dentro de casa, é de dentro de casa. Se a gente tem uma família doente, a gente tem uma sociedade doente e a gente tem uma igreja doente. Então a gente voltou para casa para aprender, ser um bom marido, ser um bom pai, ser, né, um bom filho, entende? Então eu vejo um trabalhar de Deus muito grande, eu tenho visto isso, né, nas famílias que a gente tem atendido e cuidado. Então vamos continuar buscando em Deus, não ser cristão, não ser apenas cristão de aparência, ou aquele cristão que só na igreja a gente canta, a gente adora. A gente tem que ser cristão em casa, né? A gente tem que ser cristão no nosso trabalho, a gente tem que ser cristão na rua, onde a gente estiver. E eu acho que isso foi uma grande lição, né? A gente antes era humilde na igreja, mas lá fora, o senhor citou isso no primeiro bloco, a gente não expõe, sabe, não correspondia. esses princípios que Deus quer que a gente demonstra para as pessoas. Mas, pastor Tiago, eu, esta semana, andando aí pela cidade, e percebi, claro, um ponto positivo, a gente tem que, como imprensa, divulgar. Várias quadras, várias ruas asfaltadas, um asfalto padrão, né? Eu quero dar os parabéns ao prefeito Valdir Eck. Antes tarde do que nunca. Aí vem aquela história, né? Mas isso aí é de sempre, porque está chegando as eleições, está fazendo isso, está fazendo aquilo, né? Mas tudo bem, está sendo feito um trabalho maravilhoso, chegou o momento, né? Oportunidade para um melhor trânsito, né? Para a nossa comunidade. E então fica aí meus parabéns ao nosso prefeito. Chegando aí às eleições, como eu já comentei, né? Temos dois candidatos, Andrei Cossetin e o Balim. Vamos agora deixar a critério do eleitor, são pré-candidatos ainda, acho que são pré-candidatos ainda, não sei se o Balim já saiu à convenção, mas afinal vão ser eles dois. Deixar o eleitor, a comunidade de Juí escolher, né, com democracia, né, a quem vai continuar a administração, a gestão do município de Ijuí. E eu faço mais uma pergunta, então, ao pastor, quanto aos gestores municipais, o atendimento, entendeu? A preocupação com as igrejas, nessas gestões que passaram, houve algum acompanhamento, alguma preocupação das igrejas, aliás, perdão, dos gestores, ajudar as igrejas?
Irmão Francisco, até como o senhor citou, antes tarde do que nunca, né? A gente, quando a sociedade é beneficiada, a gente fica feliz e alegre, né? Nós participamos do grupo de pastores aqui da cidade de Juí, um grupo de pastores, creio que hoje no grupo fazem parte mais de 40 pastores, pastores que fazem parte do nosso município, né? Então, dentro do conselho, nós temos ali pessoas, a gente se reúne sempre, e para tratar desse assunto, de quando precisar conversar com as autoridades, né, eles vão, sentam, tem um diálogo, né, como igreja. O conselho une, digamos, a força da igreja. Como eu citei um tempo atrás, eu disse que a igreja não pode se unir a partido, porque quando a igreja se une a partido, ela enfraquece. Então a igreja precisa se unir como igreja de Cristo. Pastores precisam se unir, né, como pastores do mesmo rebanho, o rebanho de Cristo, certo? Para a igreja ser fortalecida. E assim, quando a gente precisar... Aliás, a igreja tem feito um bem, né? O senhor sabe disso, o senhor acompanha o nosso trabalho. A igreja faz um bem para a sociedade, né? A gente trabalha para que haja uma sociedade honesta, uma sociedade mais justa, menos corrupção. A gente, como embaixador de Cristo, como diz a Bíblia, nós fizemos esse papel, certo? Tivemos aí, com certeza, as autoridades nos ouviram durante essa semana aí, o conselho, e a gente conseguiu, então, cultuar, manter a igreja aberta, claro, seguindo todo as exigências, né, de segurança, para a gente cuidar, e também para como a gente tem esse papel de ajudar a sociedade, a gente não quer, né, ser propagador do vírus de maneira nenhuma, mas a gente tem feito um trabalho para ajudar as pessoas que hoje às vezes ficam em casa, estão com problemas de depressão, de ansiedade, ficam com medo, não sabem como fazer, pessoas que perderam seus empregos. Então, assim, a gente está para ajudar a comunidade. A igreja, eu acho que tem se empenhado nesse papel, seja em qualquer área, seja no presídio, seja onde for, né, em muitos setores, hospitais, a gente está se prontificando em ajudar. E eu acho, e aqui eu já coloco, irmão Francisco, e peço pelas autoridades, a sociedade tem que votar de forma consciente, mas eu peço para as autoridades que forem eleitas, que assumirem a nova gestão, para contribuir e ajudar a igreja nisso, certo? Nós não fizemos aliança, mas como uma organização, né, que é representante de Cristo aqui na Terra, nós queremos ajudar a sociedade e pedimos para que as autoridades, então, sempre esteja aberta para escutar o conselho de pastores, seja qual for o pastor que for, né, conversar aí, porque o nosso intuito é esse, de ajudar, né, nessa parte espiritual e também de forma social, como a gente tem trabalhado bastante. Uma questão muito importante e que eu tenho percebido, pastor, o trabalho também que o senhor costuma fazer com a sua igreja, em trazer para dentro da igreja com muito sacrifício. Aí é que eu digo, aí é que eu me refiro, gente. O pastor com o seu veículo buscando jovens lá no fundo dos bairros, para evitar que esse jovem fique, e isso eu sou testemunho, fique nas ruas à mercê de um traficante, o envolvimento com a facção. Ele está trazendo e trouxe muitos jovens. Claro que é um trabalho arduoso, é um trabalho que tem que ter muita persistência, né? Essas pessoas, elas têm muitas dificuldades e muitos problemas de saúde, problemas financeiros, e vêm com uma estrutura bastante abalada, já desde de criança. Mas eu tenho acompanhado esse trabalho do pastor, e eu gostaria que o pastor rapidamente falasse um pouco sobre esse belo trabalho que o judiciário não sabe que ele está fazendo isso aqui. A comunidade não sabe. Ele não sai tirando foto lá para mostrar no Face, né? O trabalho dele é anônimo, e esse é um trabalho de Cristo, né? Se tu vai lá buscar, tu vai fazer esse trabalho, correr, buscar esses jovens, e tirando foto e colocar no Face, aí cai lá no judiciário, cai no legislativo, no executivo, né? Aí vão dizer, aquele pastor está trabalhando.
Mas vai hoje lá dizer que o pastor Tiago está fazendo um trabalho social, ninguém acredita. Fala para nós aí, pastor. Antes de mais nada, eu até louvo a Deus, irmão Francisco, porque hoje a igreja foi muito beneficiada, né, com leis aí, principalmente do governo federal. Eu louvo a Deus por isso. Não, como eu falo, não são alianças, mas é um reconhecimento. E eu vejo que os gestores têm que dar mais valor para a igreja. Aliás, é uma economia. O município está tendo uma economia muito grande, o Estado está tendo... Quando cada jovem que a gente consegue resgatar das drogas, que deixa o crime, sabe? Cada casal que a gente aconselha e não tem separação, isso é economia para o Estado. Economia. Cada pessoa que vai dentro da casa de Deus e Deus toca de forma que cura tantas emoções, né? Às vezes também cura, e eu creio nisso, na cura física, isso é economia para o Estado. Isso é economia. Então, eu acho que o Estado... É menos polícia correndo nos bairros. É menos polícia correndo, é menos polícia apagando incêndio, de briga, de disputa. Então, a igreja tem feito um papel exemplar, e esse é o papel da igreja, mas o Estado precisa, né? Precisa, e a gente está aberto para unir forças com o Estado em prol das pessoas, em prol de uma sociedade. Né, de uma sociedade que a gente quer instruir, né, a gente quer ensinar, a gente quer levar este amor, levar essas mudanças. Então, antes de mais nada, eu vejo a igreja fazendo um papel e que muitas vezes não é reconhecido. Né, não tem saído mais dinheiro, porque a igreja de Cristo tem feito seu papel. Né, não tem sofrido mais perda, porque a igreja tem feito seu papel. Amém? Muito bem, eu quero fazer uma referência há muitas pessoas que costumam fazer doações, isso ocorre na nossa comunidade. Aquela doação que é de coração, tu não precisa exibir elas nas redes sociais. Um recado para ti, tá? Faça de coração, que tu ganha a tua graça divina. Não faça por interesse. É muito feio, é muito chato. No próximo programa, aqui, do Gestão e Debate, nós vamos falar de segurança pública. Tem um viés aí muito grande, entre facções e o Estado. A situação que está indo, esse problema, que ele se trata social, ele se trata o envolvimento social, o envolvimento das autoridades, mas que está tomando uma proporção muito grande. Vocês bem sabem, telespectador, que tem cidades brasileiras, que tem territórios já tomados pelas facções. Muito bem, pessoal. Um abraço a todos vocês, e o programa Gestão em Debate, Entre Linhas, está terminando. E até o próximo. Um abraço aqui para o nosso convidado, né, o pastor Tiago. Muito obrigado.